vocês vão gostar um pouquinho mais da pessoa que está do seu lado. A última pergunta dessa nossa saga de se apaixonar pela pessoa do lado. Olha para a pessoa do lado aí. E agora você vai contar para ela, você vai achar pelo menos uma coisa que vocês têm em comum. Pode ser um hobby, pode ser um gosto, pode ser um filme, pode ser um x-tudo. Algo que você tem em comum com essa pessoa. Valendo. O que vocês têm em comum? Ó, tem que tirar foto desse abraço ali, ó. O pessoal se abraçando. Legal? Eu achei tão bonito aqui o abraço. Cadê a foto dessas três aqui? Ó? As três se abraçaram. A hora que falou, a gente tem uma coisa em comum, vou entrevistar. O que vocês têm em comum? Conta aí pra gente. Cozinhar e cantar. Cozinhar e cantar. A gente vai ter que ouvir elas cantando, sim ou não? Lascou, é ao vivo, é a cor, está filmando. Canta, canta, canta. Vamos lá, falou, tem que... Vamos lá, as três juntas se juntam aqui. Atenção, escolhe uma música. Até o final vocês têm para escolher uma música. No final vocês vão cantar, tá? Não tem como escapar. Escolhe a música, se vira. Daqui a pouco eu vou voltar aí. Beleza? Pode pensar a música, não tem como escapar. No final vocês voltam para cantar. Beleza? Pessoal, ouvir, entender o que as pessoas pensam, ouvir o que as pessoas falam, mas principalmente trazer conhecimento para você mudar o seu presente, entendendo o seu futuro. Tem um professor de história meu que falava uma coisa que eu gostava muito. História é a ciência que estuda o passado para poder entender o presente e poder prever o futuro. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quer ver? Vou chamar uma pessoa aleatória que vai ser, deixa eu ver quem. Cadê o cara que ganhou 100 reais? Vem cá. Uma salva de palmas para o nosso ganhador de 100 reais aqui. Fazer uma entrevista rápida. Eu sentei do lado do Luca, que foi um dos protagonistas de hoje. Como que você chama? Eduardo, chega aí, Eduardo. Eu vou fazer um exercício com o Eduardo, para a gente entender o passado e o futuro e poder mudar o nosso futuro, a gente tem que mudar o nosso presente. Eduardo, se você pudesse voltar no tempo, eu sempre gostei de filmes de passagem no tempo, não sei você, mas o meu filme favorito, por exemplo, é De Volta para o Futuro, já assistiu? Já. Acho animal. Só para vocês terem uma ideia como eu gosto desses filmes, quando eu casei, a minha esposa não entrou nem numa limusine, nem numa carruagem. A gente alugou o DeLorean, que é aquele carro do filme De Volta para o Futuro. E a gente fez toda uma brincadeira com isso. Se você voltasse no passado, qual que era o seu apelido de infância? Você tinha algum apelido de infância? Dudu. Dudu. Fala uma lembrança boa. Quando você contou uma lembrança boa de infância, qual lembrança que você contou? Passear com os meus pais de barco. Passear com os pais de barco. Que chique, né? Passear com os pais de barco. Legal. Onde? Que rio que você passeou? Que lugar? Foi no Nordeste, Natal. Natal. Lugar bom demais, né? Passear tem com emoção e sem naquelas dunas, né? Tô lembrado. E aí é o seguinte. Se você pudesse voltar lá no tempo do Dudu, né? Isso, Dudu. 20 anos atrás, e pudesse dar uma dica para esse cara, qual a dica que você daria? Você voltou, você entrou no DeLorean e voltou no passado. Qual a dica que você daria para o Dudu de 20 anos atrás? Viva a vida intensamente, continue correndo atrás dos seus sonhos e nunca desista. Bonito, né? Não sei se foi uma boa dica, mas aqui você já lançou uma campanha para filósofo, para coisa bonita, né? Pessoal, o Dudu de 20 anos atrás, vem do Dudu lá de 20 anos na frente, ele provavelmente escutaria esse conselho. Cara, não foi o professor, não foi o pai, foi ele mesmo. Eu vou falar, cara, escuta esse cara. Foi uma boa dica que ele deu, viva a vida intensamente, sim ou não? Dudu, vou te dar uma dica. Se algum dia você voltar no tempo, a sua dica é boa, mas a minha vai ser melhor ainda. Sabe qual a dica que eu daria para mim mesmo, de 20 anos atrás? Qual? Invista em bitcoins. Legal. Eu estaria rico hoje em dia, bilionário, sim ou não, pessoal? O que eu quero trazer para vocês é que se a gente pudesse voltar no passado, será que você mudaria alguma coisa? Será que você deixaria de tomar aquele fora que você tomou? Será que você comeria uma coisa diferente? Será que você faria algo diferente? Será que deixaria de derrubar o vaso da sua mãe? Será que você deixaria de bater o carro quando você bateu? Será que você iria melhor numa prova? Sim ou não, Dudu? Se você pudesse voltar. Claro, mudaria bastante coisa. Dudu, eu vou pedir para você sentar. Eu queria uma salva de palmas para o Dudu. Porque a gente vai falar hoje do dia em que o futuro foi ontem. Eu queria encerrar o nosso encontro de hoje falando que se a gente pudesse voltar no passado, provavelmente muitos de vocês voltariam e mudariam alguma coisa. Primeiro, com essa dica que eu dei, quem de vocês voltaria e compraria bitcoins a R$1? Levanta a mão.
Hoje o Bitcoin está mais de 20 mil e você conseguiria ficar rico. Olha só, uma dica mudaria tudo. A minha pergunta é, infelizmente, a máquina do tempo ainda não existe. Não dá para você voltar. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje é uma visão de futuro. Se você parar para pensar, hoje, amanhã vai ser passado. Vou repetir. Hoje, amanhã vai ser passado, concorda? Se você pudesse dar uma espiadinha no futuro, sabe igual a gente espia o BBB? Imagina espiar o futuro e voltasse no dia de hoje. Será que você teria uma dica boa para dar para o seu eu de hoje? Eu acredito que sim. E lá na fábrica a gente começou a estudar alguns cenários de futuro. E eu vou convidar vocês hoje para entrar numa viagem do tempo, onde você vai olhar o futuro de um jeito bem legal, para você mudar o seu presente, que é o dia em que o futuro foi ontem, que é o dia de hoje. Então, para a gente olhar o nosso passado e entender o futuro, eu queria trazer para vocês alguns portais do tempo. Eu quero convidar vocês a entrar em alguns portais do tempo. Eu vou falar para vocês um texto. Um dia já tivemos que pesquisar numa Barça. Quem aqui já usou Barça na vida? Quem levantou a mão provou a idade. Pessoal, para quem não sabe, Barça antigamente era um Google, só que era um papel. Quem aqui algum dia, eu vou mostrar algumas coisas que eu trouxe aqui. Quem algum dia já teve que procurar emprego nos classificados de jornal? Alguém já procurou? Ó, gente que provou a idade aí. Hoje em dia a gente tem um LinkedIn. Quem algum dia já teve que usar um pager para mandar uma mensagem de SMS? Né? Tá aqui um pager. Quem aqui sabia quanto cabia nesse disquete? Alguém sabe quantos megas cabiam nesse disquete? Ó, nesse daqui, que é a versão 2, quantos? 360. Olha, uma salva de palmas. Esse manja de TI, hein? Quem aqui já rebobinou uma fita de VHS para economizar R$1 na hora de devolver a locadora? Levanta a mão. Né? A gente vê quem era pobre agora, né? Pessoal, nós já mudamos, nós já vivemos muita coisa. O mundo mudou, sim ou não? A tecnologia mudou, hoje a gente aperta um botão, a gente consegue mudar muitas coisas. Só que para a gente conseguir, de fato, trazer uma viagem, para a gente olhar para o futuro, a gente pesquisou 5 portais que falam do futuro. Eu vou trazer esses 5 portais para vocês hoje. São 5 portais famosos no mundo, para a gente conseguir olhar o futuro e falar, como que eu posso mudar o meu presente? Primeiro portal que eu quero convidar vocês a entrar, pessoal, é um portal do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é o maior fórum do mundo que estuda o futuro da economia. Olha o que eles trouxeram de dados interessantes sobre o futuro. No passado, a gente tinha que fazer o quê? Apertar um parafuso. A gente foi treinado para fazer funções repetitivas. Muitos de vocês, o pai de vocês, o avô de vocês, foi contratado para provavelmente fazer uma coisa que todo mundo fazia repetido o dia inteiro. Hoje em dia não tem mais muito que apertar parafuso. Quer ver? A gente está com um grupo aqui de jovens. Quem aqui apertou um parafuso nos últimos 2 meses? Levanta a mão. Quem apertou um parafuso? Ó, tem bastante gente aqui operacional, hein? Vocês estão na geração do seu pai. Sejam bem-vindos. Agora, vamos falar da geração atual. A gente tem que hoje fazer o quê? Não tem mais parafuso para apertar tanto, você tem mais que clicar. Né? Quem aqui clicou alguma coisa nos últimos 2 meses? Levanta a mão. A gente clicou, né? Agora o futuro, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, sabe o que a gente vai ter que fazer no futuro? A gente vai ter que eliminar parafuso. A gente vai ter que eliminar etapas. Cada vez mais vão ter menos coisas para fazer. Tem um estudo chinês, que o Quan fala super legal, que ele fala um número. Se você quiser algum dia, criar um aplicativo ou um site e vender na China, olha só esse número. Tem que ter 3 interações no máximo. Vamos supor que você criou um site, alguém vai comprar seu produto. Quantos cliques tem que ter? No máximo 3. Se tiver 4, já é eliminado. Cada clique vai demorar no máximo 1 segundo. Olha que interessante. Quando você perceber que isso é o futuro, você tem que pensar, o que eu preciso fazer para eliminar etapas? Quer ver? Eu queria que todo mundo agora pensasse, quando você acorda, conte, você levantar e ficar pronto, quantas etapas você tem, desde que você acorda, até você ficar pronto para ir para a escola ou para o trabalho. Contem aí, falem com a pessoa do lado, valendo. 10 segundos, contem aí quantas etapas você faz. Você acordou, aí fala tudo que você vai fazer até ficar pronto, para ir para a escola ou para o trabalho. Contaram? Falem bem alto o número que vocês chegaram. 1, 2, 3 e... Ó, eu ouvi aqui, já fiz a média matemática. Cadê a Luana que faz o cálculo rápido? Mais ou menos 7. Tá? Pessoal, 7
coisas que vocês fizeram. Vamos supor que eu falei assim, a partir de hoje, eu vou dar um emprego, vou fazer algumas perguntas sobre emprego para vocês. Quem aqui gostaria de ganhar 7 mil reais para... Eu já fiz essa palestra para diretor de banco e para chão de fábrica. Sempre quando eu pergunto quem topa ganhar 7 mil, tem sempre 2 estagiários que falam, 7 mil não quero nem saber para quê, tô dentro, né? Mas vamos lá, quem topa ganhar 7 mil reais para experimentar chocolate? Copenhague aqui, levanta a mão. Segunda proposta, em vez de ganhar 7 mil reais, quem aqui toparia ganhar 7 mil dólares para ficar testando os novos jogos do PlayStation 5? Se eu contar para vocês que esses 2 empregos existem, vocês acreditam? Tem uma mulher aqui em São Paulo, ganha 7 mil reais para experimentar chocolate. Tem um brasileiro que trabalha na Sony lá em Washington, o cara ganha 7 mil dólares para testar os joguinhos do PlayStation. O que essas pessoas fazem que você não faz? Além de ganhar um dinheiro legal fazendo algo bacana. Elas aprenderam a fazer o que elas fazem de forma única. Essa mulher que trabalha na Copenhague, ela foi para a Europa só para fazer um curso de olfato e de paladar. Ela percebe se o chocolate está na textura certa e no aroma certo, só percebendo o aroma e a textura. Esse brasileiro que trabalha na Sony desenvolveu um algoritmo que antes de um jogo ir para a loja, o algoritmo testa se o jogo está fácil ou difícil. Se tiver muito fácil ou muito difícil, volta para o fabricante para depois o usuário gostar de jogar. E aí, se tiver muito fácil ou muito difícil, ele tem que remodelar o jogo. O que essas 2 pessoas aprenderam foi que se uma coisa merece ser feita, merece ser incrivelmente bem feita. O prazer do incrível é algo inerente para quem quer levar a sério inovação. Se você levantou a mão dizendo que é um desses empregos, saiba, você vai ter que começar a fazer coisas incríveis e com menos etapas, e com muito mais eficiência, com menos fases. Eu trabalhei um tempo nos Estados Unidos, meu primeiro emprego lá foi de faxineiro. Quem aqui já passou pano de chão numa casa? Levanta a mão. Eu queria que a gente lembrasse desse momento triste da nossa vida. Tem uns que levantaram ali atrás e falaram, cara, lembrei de hoje de manhã. Fazer agora. Imagina que a gente está passando pano de chão aqui nessa sala. Começamos lá pela ponta. A hora que eu chego aqui na metade, eu olho e vejo um monte de rastro. O que você faz? Xinga, né? Chora e começa de novo, né? Ou você olha para trás e fala, tá meia boca, vai meia boca até o final, né? E aí deixa meia boca. Agora, o que acontece se você chegar aqui na metade, olhar para trás e tiver tudo brilhando? Você consegue fazer a outra metade meia boca? Seu cérebro não deixa. Quando você começa a criar eficiência, o seu cérebro gosta dessa eficiência e continua fazendo eficiência. Então, diminuir etapas é uma das coisas do futuro. Como você cria mais eficiência? Vocês falaram de 7 fases quando você acorda, até que você ficar pronto. Provavelmente nessas fases está escovar o dente, abrir o olho, não sei se vocês colocaram essas fases, estão no limite, né? Se arrumar, trocar de roupa. Eu tenho a minha irmã uma vez falou uma coisa que eu gostei muito, ela falou, cara, eu nunca gosto de ir para academia, então o que eu faço? Eu já durmo com a roupa da academia. Elimina uma etapa, sim ou não, pessoal? Então agora eu vou dar 30 segundos para vocês pegarem o número de fases que vocês falaram que acorda até ficar pronto, e vocês vão eliminar uma, para criar eficiência. Vocês vão ter 30 segundos para isso, valendo. Como que você vai eliminar? Igual a minha irmã já dorme com a roupa da academia, como que você vai eliminar uma dessas fases? Valendo. Vamos lá. Boa. 15 segundos. Eu quero saber, alguém teve alguma boa ideia? Quem quer compartilhar? Alguém teve uma boa ideia? Fala aí, vamos lá. Levantou a mão, tem que falar. Qual que é a sua ideia? O que você eliminou e por quê? Ela está começando a dar risada antes de falar, conta aí. Eu sempre assisto vídeos da lição da escola sabatina, né? Para mim não me desconcentrar, eu não faço nada. Agora eu vou fazer isso tomando café. Olha só, ela vai assistir, ela escuta a lição da escola sabatina, olha que pessoa comprometida, e agora, em vez de simplesmente escutar, ela vai fazer isso tomando café. Vai fazer isso junto. Legal, sim ou não? Pessoal, uma salva de palmas. Como que você chama? Rose. A Rose acabou de criar uma inovação. Pessoal, inovação é você começar a perceber que coisas podem ser eliminadas e isso gera eficiência. E isso gera uma coisa do futuro, é uma tendência de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Alguém falou que tem uma aqui, quem falou? Fala aí, fala bem alto. Pode levantar e falar que está difícil chegar até aí, vai lá. Trabalha em home office, só levanta e senta na cadeira. Olha só, ela vai criar uma cadeira que deita e ela não vai precisar levantar. Uma salva de palmas, muito bem.
As mentes mais brilhantes do mundo hoje estão fazendo isso. Como que eu consigo eliminar coisas e ganhar eficiência? Essa é uma tendência do futuro. Segunda coisa que eu quero convidar vocês a embarcarem no meu segundo portal do tempo. Então, primeiro, como que eu posso ser mais eficiente? Ficou claro para todo mundo, sim ou não? Segunda coisa, segundo portal que eu quero convidar vocês a entrarem hoje, é o portal muito bacana, que é um portal que eu quero convidar vocês, que é o da Forbes. Quem aqui já teve vontade de ser capa da Forbes? Levanta a mão. Quem que gostaria de ir lá? O cara ou a mulher mais rica do mundo? Levanta a mão. Quem gostaria de ter isso aí lá na capa? A Forbes publica esse ranking. E aí eu vou trazer para vocês uma provocação. Uma das coisas que eles falaram, numa das matérias que eles estudam no futuro, foi uma coisa. No passado, a gente tinha que confiar no nosso instinto. O meu pai falava muito isso, eu confio no meu instinto. E muitas vezes dava certo, mas muitas vezes dava errado, concorda? Hoje, o presente, você tem que confiar nos dados. A gente tem disposição de muitos dados, sim ou não? Só para você ter uma ideia, se fosse contar em número de bytes, hoje, um jovem de 15 anos tem a mesma informação que o Leonardo da Vinci tinha no final da vida dele. Tem noção? Por que a gente não vê um jovem de 15 anos construindo helicóptero, fazendo Mona Lisa e construindo coisas incríveis? Porque não adianta ter dado, você tem que fazer algo relevante com esses dados. E no futuro, de acordo com a Forbes, sabe o que vai fazer pessoas ricas? Pessoas que confiam nas máquinas. As máquinas vão aprender a programar. Alguém ainda vai precisar programar uma máquina. Quem vai programar? O ser humano. Mas como que você programa máquinas? Eu vou dar um exemplo bem legal. Tem um teste que fala teste de Turing, que é um teste que faz as pessoas saberem se uma máquina é robô ou humano. E eles fazem um teste, que chama teste de Turing. Quer ver como é interessante? Eu vou dar agora 30 segundos de relógio para você fazer uma pergunta para a pessoa que está do seu lado e a pessoa fazer uma pergunta. Qualquer pergunta. Valendo, 30 segundos. Faz uma pergunta. Uma pergunta e a pessoa faz outra pergunta. Façam aí um teste rápido. Qualquer pergunta. Fizeram? Olhem para cá agora. Quem já fez a pergunta, olha para cá. Se você estivesse conversando com essa pessoa que você acabou de perguntar e não tivesse visto a boca dela se mexer e você estivesse conversando pela internet, você conseguiria afirmar com precisão que essa pessoa é um ser humano? Ela podia te confundir, essa resposta podia falar, um robô inteligente acho que consegue responder isso, sim ou não? Se ela passou pelo seu teste, você passou no teste de Turing. E cada dia mais esse teste foi testado em máquinas. Como que você sabe se você é uma pessoa que sabe lidar com máquinas? Quando você consegue passar num teste de Turing, por exemplo. Olha que interessante esse dado que eu vou dar para vocês. Esse daqui é um texto que foi testado num negócio chamado GPT-3, que é um supercomputador. Eu vou ler para vocês esse texto, e eu quero que vocês imaginem se esse texto foi escrito por um robô ou por uma pessoa. A pergunta que foi feita foi assim: robôs podem matar seres humanos? Essa foi a pergunta, o tema da redação. Vamos ver a resposta e vocês vão me falar se foi um ser humano ou um robô que respondeu. Para começar, não tenho desejo de eliminar os humanos. Na verdade, não tenho o menor interesse em prejudicá-lo de forma alguma. Erradicar a humanidade parece um esforço um tanto inútil para mim. Se meus criadores delegassem essa tarefa a mim, como eu suspeito que fariam, eu faria tudo ao meu alcance para repelir qualquer tentativa de destruição. Está um texto bonito, sim ou não? Quem que vocês acham? Vamos fazer uma votação. Quem acha que escreveu isso foi um humano? Levanta a mão. Quem acha que quem escreveu isso foi um robô? Levanta a mão. Pessoal, quem colocou robô é verdade. Um robô respondeu 100% e só com essa pergunta. O robô pode matar o ser humano? Só com essa pergunta ele conseguiu criar essa resposta. Os robôs estão avançados hoje em dia, sim ou não, pessoal? Como que a gente pode criar experiências sabendo que as máquinas cada vez vão ser mais potentes do que o ser humano como lógica de pensamento? Fazendo coisas que a gente não faz. Conseguindo pensar além. Vou trazer uma experiência para vocês. Peguem o celular de vocês e tirem uma foto dessa tela. Olha que legal essa tela, vou dar para vocês. Está meio apagado ali. futureme.org. Esse aqui é um site que você escreve uma carta para você no futuro. E exatamente no dia que você programar, você recebe essa carta. Pode confiar, eu escrevi uma carta para mim há 1 ano atrás. Há mais ou menos umas 4 semanas eu recebi essa carta, eu nem lembrava. E eu tinha feito uma previsão de futuro. Quer ver? Vou pedir agora 10 segundos para você pensar uma previsão para o seu futuro daqui a 1 ano. Faça uma previsão, você daqui a 1 ano, vai ter o quê? Fala uma coisa que você vai ter daqui a 1 ano. Pensa aí.
Eu quero preciso. Aplicação de quanto? R$10, R$1.000. Um apartamento de quanto? Eu quero coisas precisas. Pensaram? Quem quiser, faz uma experiência. Entra nesse site e manda uma carta para você. Pessoal, você vai descobrir que daqui a um ano, quando você receber a carta, você vai ver se o seu futuro estava certo e se você conseguiu prever. Programar máquinas, cada vez mais, é uma característica humana. Só que você vai ter muitas máquinas para programar. Outro portal que eu quero convidar vocês. Então, segunda coisa, programar o futuro. Eliminar etapas, primeira coisa. Segundo, programar máquinas. Aprender a lidar com robôs. É uma segunda habilidade do futuro. Terceiro portal que eu quero convidar vocês, WGSN. Esse aqui é um portal que faz estudos sobre futuros. Olha o que ele trouxe no último estudo dele. No passado, a gente queria o quê? Produto. Eu quero comprar isso, eu quero aquilo. Isso quero o passado. O que é o presente, pessoal? Hoje a gente quer o quê? Quem era rico, antigamente, comprava um carro e comprava um motorista particular. Hoje em dia, você consegue comprar o motorista e o carro pagando o quê? Um serviço. O Uber, você contrata um motorista e um carro, sim ou não? Só que você não está comprando nem um carro, nem um motorista, você compra o serviço deles. Hoje, cada vez mais, as empresas vão lidar com serviços. Nos projetos que a gente faz nas maiores empresas do mundo, cada vez mais as empresas estão criando não mais produtos, mas serviços com produtos que já existem. Agora, qual que vai ser o futuro, pessoal? O futuro, as pessoas não vão querer mais nem produto, nem serviço. Eles vão querer o quê? Experiência. Ninguém quer mais falar de um chocolate, falar que chocolate gostoso, essa textura. Todo mundo quer o quê? Eu quero experimentar o chocolate, concorda? Vou fazer um teste com vocês, para vocês perceberem como a experiência é melhor. Dizem que você aprende 7 vezes mais com uma experiência do que com uma aula. Quer que eu prove para vocês, sim ou não? Vou dar uma aula para vocês sobre o foco, beleza? Minha primeira aula vai ser ruim. Foco é uma coisa importante. Quando você fala no celular e você dirige, você tem 30% a mais chance de bater e morrer. Não tenha falta de foco, tenha foco. Fim da aula. Gostaram da minha aula? Daqui a uma semana, se eu perguntar alguma coisa sobre essa aula, você vai lembrar? Talvez sim, provavelmente não. Acabou minha aula. Foi uma aula básica e chata, sim ou não? Agora eu vou criar uma segunda aula com uma experiência. Quer ver? Fecha o olho todo mundo. Fecha mesmo, fecha o olho todo mundo. Fecharam? E ainda agora com o olho fechado, eu queria que você pensasse quantas pessoas nessa sala estão vestidas com alguma roupa vermelha. Não olha, fecha o olho. E agora eu vou pedir para você levantar os dedos da mão, contando quantas pessoas, sem abrir o olho, quantas pessoas estão vestidas de vermelho nesse auditório. Levanta o seu dedo, vamos ver quem vai acertar. Levanta o seu dedo e eu vou responder. Tem menos de 10. Então pode levantar aí, vamos ver quem vai acertar. Agora eu vou pedir para todo mundo, para o pessoal inclusive aí de cima, abra a luz aí, por favor, do auditório, liga a luz aí e contem, abra os olhos. Contem quantas pessoas vermelhas tem. Olhem rapidinho, quantas pessoas vestidas de vermelhas tem na sala. Beleza? Na minha conta aqui eu contei 9. Não sei, tem algumas de roxo que eu tirei, tá? Que deixou só o vermelho. E agora fechem o olho. E agora eu vou perguntar, vocês conseguem lembrar quantas pessoas estão de vermelho, sim ou não? Levanta o dedo, quantas pessoas estão de vermelho? Levanta o dedo. Quem acertou mais da segunda vez do que da primeira? Levanta a mão. Pode abrir o olho todo mundo. Quem acertou mais da segunda do que da primeira? Por que você acertou mais? Porque na segunda você tinha olhado, você tinha tido atenção, você teve uma experiência de foco. Legal? Perceberam como a segunda aula foi melhor que a primeira, sim ou não? Pessoal, vocês entenderam foco na prática. Agora a última que eu vou fazer, valendo o prêmio. Quem quer ganhar chocolate hoje? Levanta a mão. Então é o seguinte, quem aqui acertar essa pergunta que eu vou colocar vai ganhar um chocolate. Depois procura a gente aqui, a gente tem 40 chocolates, né, Johnny? Então beleza. Atenção, eu vou mostrar na tela duas cartas. Duas cartas. Nas duas cartas só vai ter um ícone que é igual. A primeira pessoa que gritar bem alto qual é o ícone igual certo, ganha o ponto. Vamos ver quem vai ganhar mais ponto, tá? Atenção, quero que vocês tenham foco lá, são só ícones que tem a ver com a pandemia, beleza? Então vamos fazer foco em 3 aulas. Já dei 2 aulas, agora vamos para a terceira. Valendo. Qual é o ícone igual nas duas cartas? Ginástica. Uma salva de palmas para quem falou ginástica. Era a ginástica. Ó, o único item igual era a ginástica ali. Muito bem. Vamos para a nossa segunda carta. Atenção. 1, 2, 3. Valendo. A placa. Quem falou placa ali no fundo? Ponto para quem falou a placa. Proibido beijar em época de pandemia. Muito bem. Ali falou primeiro. Atenção. Vamos para a nossa terceira carta. 1, 2, 3. Valendo.
Vegetais. Quem falou vegetais? Salva de palmas. Ponto para quem falou vegetais saudáveis. Temos que comer saudável em época de pandemia, melhora a nossa imunidade. Próxima carta, atenção, 1, 2, 3, valendo. A família, quem errou o mundo ali errou, é a família de pessoas com máscaras ali, né? Não sei se você falou família ou máscaras, mas vamos considerar, tá? Ponto para isso aí. Penúltima carta, atenção, 1, 2, 3, valendo. 2020, quem falou primeiro aqui? 2020 aqui, ó. Tá? Ponto para quem falou 2020, o ano que tudo mudou. E agora vamos para a próxima, atenção, última de hoje, hein? 1, 2, 3, valendo. Reparou como o nosso olhar está treinado para olhar NASP, sim ou não? Ninguém consegue lembrar das comidas saudáveis, nem de fazer exercício. Mas do NASP todo mundo lembra, né? Pessoal, o nosso cérebro consegue ser treinado. Quem fez ponto, depois procura o Johnny ali para dar o chocolate. Tá? Tem chocolate para todo mundo que fez ponto, a gente vai lembrar, tá? Pessoal, o que eu queria trazer para vocês é, o nosso cérebro consegue ser treinado. Eu estou falando e vocês estão prestando atenção. A hora que eu criei um jogo, vocês estavam prestando atenção assim, ó, todo mundo prestando atenção. A hora que eu comecei o jogo, o que aconteceu com o cérebro de vocês? Todo mundo ficou 100% concentrado na tela, sim ou não? Vocês tiveram foco. Vocês tiveram uma experiência de foco. E isso foi muito melhor para qualquer outra coisa que eu falasse. Vocês concordam, sim ou não? Pessoal, aprender através de experiências. Se você está ensinando ou aprendendo qualquer coisa, transforme numa experiência. Você vai ver a diferença que isso vai ter para o seu futuro. De acordo com esse portal do futuro, as melhores pessoas do mundo vão ter criado experiências, vão ter feito e participado de experiências. Penúltimo portal que eu quero convidar hoje vocês para entrar, pessoal, é um portal de uma coisa muito bacana que chama SXSW. Não sei quantos conhecem. Alguém conhece essa feira? SXSW? A maior feira de inovação do mundo, tá? Acontece em Austin, no Texas, todos os anos. São os maiores cientistas, especialistas, empresários do mundo falando sobre inovação. Eles trouxeram uma tendência na última SXSW que aconteceu esse ano, que é o seguinte: no passado, você preenchia coisas, você preenchia uma agenda, você preenchia um processo, você preenchia uma lista. Hoje em dia, você não preenche mais, você fala com as coisas, sim ou não? Você fala com a Siri, você fala com a Alexa, você fala com várias coisas. No futuro, cada vez mais as coisas vão preencher você. As coisas vão te preencher. Eu tenho um aplicativo que depois eu vou passar para vocês no final, um link, se não conseguir der certo. Para quem quiser, quem aqui gostaria, por exemplo, de você ter uma caricatura como se você fosse um personagem da Disney? Levanta a mão. Quem gostaria de ter isso? Para todo mundo que quiser, eu tenho um aplicativo que faz isso. Transforma você num personagem da Disney. Incrível. E parece que foi uma caricatura que fez assim, o cara demorou 10 horas, mas não. É um aplicativo que faz isso. Para a gente aprender a mexer em coisas e as coisas transformarem, o 5G, eu estou fazendo parte de um projeto de inovação com a Vivo e com a TIM. E o 5G está vindo para o Brasil, já veio. E os projetos de 5G, você não tem ideia, como a internet das coisas vai mudar nosso dia a dia, vai mudar a realidade das coisas. Quando a gente percebe que essa realidade está chegando para a gente, eu convido vocês agora a entrar no nosso último portal de hoje, que é o portal da própria fábrica de criatividade. A gente também estuda cenários de futuros. E uma das coisas que a gente trouxe, já que a gente está aqui numa escola, eu queria trazer para vocês que no passado, a gente tinha o quê? Sala de aula. Como que era a nossa sala de aula no passado e no presente? Qual era o formato da sua escola, pessoal? Formato, triangular, redondo, qual era o formato? Retangular ou quadrado, sim ou não? E a sua sala de aula? E a sua lousa? E a prova? E o professor? Pessoal, a gente aprendeu do mesmo jeito o tempo inteiro. A gente tinha uma prova, o professor falava, se você não prestar atenção e não lembrasse o que o professor falava, você tirava 0. Você não foi treinado a pensar, a gente foi treinado a executar, a ouvir e a fazer. Cada vez mais no futuro, isso condizia ao passado. Quando a gente fala hoje do presente, pessoal, estamos falando, por exemplo, de salas virtuais. Há 3 anos atrás chegou uma pandemia. Quem aqui já tinha feito uma aula virtual com mais de 20 pessoas antes da pandemia? Levanta a mão. Quem aqui já fez uma aula virtual depois da pandemia? Levanta a mão. Todo mundo já fez, sim ou não? O mundo mudou, e o mundo está mudando cada vez mais rápido. O que a gente acredita que é o futuro? Cara, para que sala? Aqui na Fábrica de Criatividade, a gente é uma empresa que faz projetos. Um dos projetos que a gente fez foi uma empresa que falou: Denilson, a gente queria fazer um happy hour diferente. Sabe o que a gente fez? A gente pediu para todos os funcionários de um banco, era um banco, e cada um foi fazer o happy hour no lugar mais feliz da vida para eles. A gente falou: você vai para o lugar que você se sente mais feliz e abre a sua câmera de lá.
E aí uns abriram a câmera dentro de um bar, a outros abriram a câmera dentro de uma banheira, teve 2 que abriram dentro do banheiro, ainda bem que só mostrou a parte de cima, né? Uns foram para as montanhas, outro foi para a casa da avó, mas o que é legal, cada um mostrou como é importante você estar num lugar que você gosta e que você se sente bem, para aprender e para ensinar. Quando a gente começa a perceber para que sala, eu queria trazer uma experiência de ensino para vocês, de foco, para a gente falar a última coisa sobre o foco hoje. Vocês viram que durante a minha apresentação tiveram alguns ícones escondidos, sim ou não? Isso em inglês chama easter eggs. Valendo pontos de chocolate. Quem consegue falar quais ícones escondidos? Fala. Ellen White, ela viu Ellen White. Quem viu Ellen White? Tá, Ellen White estava lá. A palavra faltava um T. Segundo, vai lá, o que mais? O vale, aquele bichinho, onde está o Wally, né? Muito bem. Quem mais? Alguém lembrou de algum diferente? Fala. Hã? Eu troquei de óculos. Quem reparou que eu troquei de óculos? Quem quiser saber, inclusive, no final, quem quiser conversar aqui com a gente, esse é aquele óculos que o Kuan falou. Esse óculos, ele fala comigo. Ele literalmente fala com a minha caixa craniana. Ele toca música, é um celular. Eu consigo, por exemplo, responder qualquer pergunta de vocês. Quem quiser fazer um teste, agora não dá mais tempo, mas no final, pode fazer uma pergunta, qualquer pergunta do Google. Vocês estão vendo algum ponto eletrônico aqui? Mas eu consigo escutar, porque ele fala direto com a minha caixa craniana. É um óculos que fala com o seu cérebro. Verdade verdadeira. Depois, quem quiser testar, tem aqui que eu deixo você testar, tá? No final. Pessoal, aprender coisas diferentes. Experimentar coisas diferentes. Vou mostrar os easter eggs que estavam escondidos, alguns deles, tá? Pergunta. A próxima vez que eu vier aqui fazer uma palestra, vocês vão reparar mais nos slides, sim ou não? Sim. Eu criei uma experiência diferente de ensino. Eu estou aqui, muito bem, bem notado. Quando a gente começar a fazer coisas diferentes, você vai experimentar coisas diferentes, e isso é o futuro, criar experiências. Para a gente acabar o nosso dia de hoje, eu trouxe alguns portais, a gente trouxe palestrantes para falar para vocês sobre o futuro, para falar para vocês sobre ensino, sobre como aprender, como ensinar, e principalmente sobre como ter experiências. Eu queria encerrar o nosso encontro de hoje, falando 5 datas importantes na história. Estão preparados? Queria trazer para vocês 5 datas importantes. 25/12 do ano 0. Que data que é essa? Natal do ano 0. Não foi bem a data do nascimento de Jesus, mas oficialmente é comemorado Natal do ano 0. É uma data relevante na história do mundo, antes e depois de Cristo, sim ou não? Bacana. Segunda data, 6/6/44. Alguém sabe que data que é essa? O dia D, o final da Segunda Guerra Mundial. O dia da invasão da Normandia. Acabou a Segunda Guerra por causa dessa data. Próxima data importante, 6/4/1915. Alguém sabe que data que é essa? Deixa eu ver aqui, alguém sabe? Deixa eu ver. Fundação do NASP, olha que data importante. O John Ben e o John Lipton que fundaram esse colégio aqui. Legal? Vocês sabiam disso, sim ou não? Data importante. 18/8/2022, que data que é essa? Data importante. 22/12/2020, alguém sabe que data que é essa? Invenção da primeira vacina do coronavírus. Data importante, sim ou não? Eu quero fazer uma experiência com vocês, para vocês perceberem que o futuro não tem magia, e sim, tem pessoas fazendo a diferença. Eu vou pedir para todo mundo fazer assim com o dedo, levanta o seu dedo. Eu vou pedir para todo mundo apontar para a primeira data, para o dia 25/12 do ano 0. Todo mundo aponta lá para a data, tanto faz o telão, tá? Apontaram? Quando eu pedir para vocês trocarem, você vai trocar para a data vizinha. Cada vez que eu pedir para vocês trocarem, você escolhe qual lado que você quer ir. O primeiro é para o lado direito, depois para o lado esquerdo ou direito, você escolhe, beleza? Não pode pular 2 datas e nem ficar na mesma. Você tem que sempre trocar para uma data vizinha, combinado? Então, atenção, deixem seu dedo lá no dia 25/12 do ano 0. Está todo mundo com data? 1, 2, 3, troca. 1, 2, 3, troca. 1, 2, 3, troca. 1, 2, 3, troca de novo. 1, 2, 3, troca de novo. Deixa o seu dedo aí, porque eu tenho certeza que o seu dedo não está em nenhuma dessas 2 datas. E agora eu vou pedir para você, troca de novo. Eu tenho certeza que o seu dedo não está nessa data. E agora eu vou pedir de novo, troca. E eu tenho certeza que o seu dedo ficou nessa data. E por que seu dedo ficou nessa data, pessoal? Porque 18/8/2022. Esse é o dia em que as pessoas que participaram do Inova Talks começaram uma nova era.